E a Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Pai, tua palavra é a verdade que liberta. Unge os ouvidos e os corações daqueles que estão do outro lado. Fala conosco, Pai, através da tua palavra. Unge os meus lábios e o meu coração para transmitir a tua palavra. Guia-nos, ó Deus. Precisamos de ti. Qualquer mortal pode ler a tua palavra, mas só o Senhor pode dar a interpretação correta. Ajuda-nos. Toca o coração das pessoas que estão do outro lado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Que Deus vos abençoe. Programa Pedra Angular de volta com vocês. Satisfação imensa e maravilhosa poder estar de volta na apresentação deste programa. O Tabernáculo em Pedra Branca tem a honra de adentrar agora na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver, para transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Não estamos aqui para fazer proselitismo, não queremos dividir campos, não estamos aqui para sermos melhor que ninguém, nem para denegrir ninguém. Estamos aqui para pregar aquilo que a Bíblia ensina. Agora, o que nós temos são sistemas fora das Escrituras, fora da palavra. Então, quando nós falamos a verdade, aquilo vai chocar, vai bater de frente com os sistemas organizados. E aí, as pessoas não irão gostar. Mas nós não falamos contra as pessoas, falamos contra os sistemas que aprisionam as pessoas, que mantêm as pessoas presas, cativas aos seus dogmas, credos e doutrinas falsas. Lembre-se, a indústria de doutrinas falsas não abre falência, porque há muitas fábricas. É uma grande rede universal. Essa é uma rede universal que está espalhada pelo mundo e que não abre falência. Não abre falência. Existem mais igrejas do que bar. Hoje, se você contar, existe mais igrejas do que bar no mundo. Mas não muda a vida das pessoas. É só indústria de doutrinas falsas. E hoje nós vamos continuar. Nós fizemos uma programação passada falando do suor do rosto. Adão perdeu a autoridade lá no jardim. Ele agora iria viver do suor do seu rosto. Antes ele não precisava plantar para poder colher, não. Ele não precisava limpar a lavoura, não. Ele poderia dizer para uma peira: venha para a minha mão, ela vinha, ele comia. Rapidamente, quando ele olhasse, ela estava lá de novo. Ali era só vida, eternidade. Lá no princípio, antes da queda, antes do pecado. Mas vindo o pecado entrando no mundo, Adão foi expulso do jardim do Éden. E agora, para ele comer uma peira, era necessário plantar. Era necessário viver do suor do seu rosto.
ele iria sofrer, viver em angústia, agonia. Por mais tempo que a gente viva aqui nesta terra, será de angústia e agonia. É problemas, é tribulações, é sofrimento. São tantas coisas. E aí, agora, Adão, você vai passar a envelhecer, suas células vão envelhecer e você vai viver em fadiga, comerás do suor do teu rosto. Olha que Deus nunca deu atenção, a Bíblia não dá atenção e a Bíblia não sustenta e não acoita vagabundos. Não. Viverás do suor do teu rosto. É desta forma que o homem vive. Ele tem que suar, ele tem que trabalhar para poder viver. A própria Bíblia diz, vai ter com as formigas, ó preguiçoso. A Bíblia ela traz inúmeras características do preguiçoso. O que é que acontece com a pessoa preguiçosa? Então, hoje nós temos igrejas como cabides de emprego. Cabides de emprego. O cara não trabalha, não arrumou nada para fazer, aí vai ser pastor. Um ofício tão sagrado que é o de pastor. Ninguém pode tomar essa honra para si se não for chamado por Deus. Aí a pessoa vai ser pastor. Vai ser pastor. Aí qualquer um hoje pode ser pastor. Não, tem que ter chamado. Então isso se tornou um cabide de emprego. Um lugar de se empregar pessoas. Então você tem, observe comigo. Aí hoje você tem assim, as denominações elas fazem assim, você vai ali a uma fábrica de pastores, seminários. O cara vai para um seminário, passa ali um pouquinho, estudou uma teologia, já é pastor. Aí qualquer um pode ser pastor? Não, não é assim não. Não é assim. E aí nós temos que o profeta William Branham ensinou que Deus é quem chama o homem. Nenhum homem ordena outro homem. Nenhum pastor ordena outro pastor. Onde é que está isso na mensagem do profeta William Branham? Eu desafio qualquer um a me mostrar que um pastor ordena outro. Não, é Deus que chama o homem. E a igreja é quem tem que levantar o seu próprio pastor. Foi assim que o profeta William Branham ensinou. Mas, vamos dizer, aqui na Paraíba, na mensagem, ali em João Pessoa tem um pastor presidente. Eu estou dizendo na mensagem, tem um que é o pastor presidente. Para ser pastor aqui, é só ficar ao lado dele, não dizer nada. O que eles querem? Na mensagem eles arrumaram um meio de formar pastor. Como? O cara está ali dentro da igreja, é quietinho, não diz nada contra ninguém, fica ali, é submissa àquele pastor, mesmo aquele pastor estando errado. Devo eu ficar com um pastor ele estando errado? Claro que não. William Branham disse, se seu pastor não prega a verdade, ele é um lobo. Ele não é um pastor, ele é um lobo. Devo eu ficar com um lobo que não prega a verdade? Claro que não. Então veja, ali você fica, você é submisso, você é aquele mais próximo, então ele vai e ordena você pastor e te envia. Comete 2 erros, o daqui de João Pessoa, o grandão daqui de João Pessoa, comete 2 erros da mensagem, estou dizendo da mensagem, porque eles não vivem a mensagem do profeta William Branham, e eu desafio eles a me mostrar um pastor ordenando o outro. Não existe. Um pastor não ordena o outro, a igreja é quem levanta seu próprio pastor. E cada igreja deve ter seu pastor local. Recentemente eu vi um pastor chegar a dizer aí, o meu ministério é mundial. Onde é que existe ministério de pastor ser mundial? Pastor é local. O meu ministério é mundial. É um ministério mundial. Ora. Por favor, quem vai acreditar nisto? Vamos lá. Aí, o grande aqui
Em João Pessoa, ele ordena e ele envia um pastor para outra igreja. Onde é que existe isto na mensagem do profeta? Eu desafio. Um pastor enviando outro é nicolaísmo, gente. E o profeta diz que o nicolaísmo é as profundezas de Satanás. O profeta caracterizou o nicolaísmo como as profundezas de Satanás. Mas aí envia. A William Branham disse que um pastor é o cabeça do corpo local. Eu nunca vi cabeça de dois corpos. O profeta disse que o pastor é como um ancião local, um ancião de uma cidade. O profeta disse que um pastor é como um prefeito de uma cidade. Não existe prefeito de várias cidades, só de uma cidade só. O profeta ensinou que o pastor é como o marido espiritual da igreja. Você já viu o marido de várias mulheres? Aí envia para um campo. Enviado por ele, não é enviado pelo Espírito Santo. Não é levantado pela própria igreja, como o profeta nos ensinou. Cada igreja levanta o seu pastor e os seus diáconos. É assim que o William Branham ensinou, mas eles fazem não. Eles ficam contra o profeta. Por causa de um grande que faz as coisas e eles recebem aquilo e eles aceitam aquilo ao ponto de ficar contra aquilo que a Bíblia ensina, contra aquilo que o profeta ensinou. Mas veja, eu não quero fugir do meu assunto. Cabides de emprego. Se tornou cabides de emprego. Mas veja, eu quero entrar aqui falando sobre cardos e abrolhos, porque assim, a terra produzirá espinhos e abrolhos. Observe, isso aí são ervas daninhas. Você sabe, espinhos aponta para sofrimento e cardos atrasa o crescimento do trigo. Então você tem aqui, ó, espinhos e abrolhos. Espinhos e cardos, sofrimento e atraso no crescimento. A terra agora vai produzir plantas espinhentas e você vai ver que plantas espinhentas, elas só nascem no local onde não tem água. E quando você ouvir falar da terra, você vai ver que nós somos uma terra em miniatura. E eu não quero ser esta terra que produz espinhos, sofrimento e que atrasa o crescimento das pessoas, cardos. Atrasa o crescimento, não. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 6, versículos 7 e 8, eu quero até ler com vocês para você entender aqui o que a Bíblia diz para nós, como é tremendo. Diz assim, ó. Observa assim. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição. E o seu fim é ser queimada. Então, o que acontece com uma terra se uma terra só produzir espinhos e abrolhos? O que ocorre? O que vai acontecer com os espinhos e abrolhos? Ser queimado. Mas quando uma terra produz erva boa, ela é proveitosa. Então, eu quero ser uma terra que produz algo bom, que produz frutos dignos de arrependimento. Jesus disse, eu vos escolhi para que vades e deis bons frutos e vossos frutos permaneçam. Observe. Mas se produz espinhos e abrolhos, se produz sofrimento e atraso no crescimento das plantas, porque o espinho traz sofrimento e o cardo, espinhos e cardos, o espinho traz sofrimento e o cardo traz atraso no crescimento. Observe.
Isto aponta para pessoas que iriam vir sobre a terra. Iria vir tanto aqueles que são os filhos de Deus, os bons, e iriam vir os maus. Os maus, os espinhos e os cardos. Espinhos, plantas espinhentas, elas são produzidas em terra seca, em terra que não tem água. Por não ter água, produz aqueles espinhos. Eu sei que tudo que Deus deixou nessa terra é bom. Isso aqui são figuras, analogia, porque nós temos um abrolho chamado Tribulus terrestre, que é excelente para o aumento da testosterona no homem. Uma planta que traz uma substância excelente. Mas aqui em figuras, observe, a terra não ia produzir essas plantas espinhentas e nem esses cardos que atrapalham o crescimento das plantas boas. Não iria produzir isso. Deus produziu todas as árvores frutíferas, árvores agradáveis à vista, e deu para eles como mantimento aquelas árvores frutíferas para eles se alimentar. Haja vista que os médicos comprovam, os nutrólogos comprovam, se você comer 7 frutas por dia, você não adoece. Era o que Adão se alimentava lá de frutas, lá no Éden. Então ali não havia doença, não havia morte, as células não envelheciam. O que traz a morte? A morte é o salário do pecado. É a morte. Mas os médicos nutrólogos disseram, se você come 7 frutas por dia, você vive saudável. Porque justamente Adão comia frutas lá no Éden. Mas a terra passa a produzir espinhos e abrolhos. E cardos. Espinhos e cardos. E aí o que acontece? São também pessoas que estão na terra. São pessoas espinhentas, pessoas que atrasam o crescimento dos outros, pessoas que só trazem problemas. A terra iria produzir a erva boa e os espinhos e os cardos. Hoje nós temos pessoas que são filhos de Deus e são os filhos do diabo. Agora você vai entender o seguinte, e aí muitas pessoas se engancham. Por que uma pessoa má, uma pessoa ruim, ela é abençoada também? Já que ela é ruim, ela é abençoada. Observe. A mesma chuva que cai sobre a erva boa, ela cai sobre a erva daninha. O mesmo trigo que espera a chuva, o joio também espera a chuva. E chuva aponta para bênçãos. A Bíblia diz que dons e vocações são dados sem arrependimento. Observe, uma mesma pessoa má, que pode cantar como um anjo e mentir como um demônio, ele pode ter uma voz bonita, uma voz agradável, uma bela voz para cantar como dom, e ele não ser um filho de Deus, ser um espinho, ser um cardo no mundo. Dons e vocações são dados sem arrependimento. Por isso que um cristão nunca se segura no dom. Por isso que o William Branham diz, os dons só são bons quando você entra na glória da Shekinah. Se você estiver dentro da glória da Shekinah, se você viver na presença de Deus, conhecer a vontade de Deus, na vontade perfeita de Deus, aí você pode usar os dons, porque eles são bons. Mas fora disto, os dons vai te corromper. Mas primeiro, entre na glória da Shekinah, entre na presença de Deus, viva na vontade perfeita de Deus, e aí você vai usar os dons para os bens. Então, os dons vêm sobre bons e maus, porque os dons são dados sem arrependimento. As bênçãos de Deus, ela cai sobre os bons e cai sobre os maus. A chuva cai sobre o joio e cai sobre o trigo. A chuva cai sobre a erva boa, como cai sobre a erva daninha.
A mesma chuva que cai sobre um, cai sobre o outro. E todos dois esperam a chuva. Muitas pessoas se perderam por causa de dons que são dados sem arrependimento. Muitas pessoas são abençoadas, mas não precisa ser filho de Deus para ser abençoado. Para ser abençoado, a chuva não só cai sobre a erva boa, cai também sobre a erva daninha. Então, eu não quero ser um solo amaldiçoado. Não. Deus não amaldiçoou Adão e Eva. Deus diz: maldita és a terra por tua causa. Solo amaldiçoado, que agora Adão iria produzir sua subsistência através do suor do seu rosto. Do suor do seu rosto. Então veja só. O que ocorre? Eu não quero ser um cardo e ser um espinho neste mundo. Não. Eu quero ser uma erva boa. Uma erva boa. Então, é isso que acontece. Aquela terra iria produzir isto. Nós iríamos ver no mundo pessoas desta forma, que são espinhentas. Porque haja visto que nós somos uma terra em miniatura, iríamos ver pessoas espinhentas, pessoas que atrasariam outros. Então os cardos bloqueiam o crescimento. Espinhos e cardos são chamados as pragas da lavoura. E a igreja do Deus vivo é considerada como lavoura de Deus. Existem aqueles que tentam ser praga na lavoura de Deus. Mas tem como você tirar a praga da lavoura? Tem. Deus cuida dos seus. Deus cuida dos seus eleitos. Eleito é cuidado de Deus. Então, fica aqui, ó. Você vai lembrar que espinhos, a terceira fase da semente que cai no solo, que ela cresce, germina, chega até o pendão, mas os espinhos os sufocam, os prazeres desta vida os sufocam. Aí você vê, aquela semente que foi lançada naquele solo, germinou, cresceu, chegou até o pendão, mas na hora de produzir fruto, os espinhos o sufocaram. Você vai lembrar que Jesus recebeu uma coroa de espinho. Então observe. Observe que Deus está dizendo para Adão: agora você vai viver em meio aos espinhos, ao sofrimento, à fadiga. Você perdeu o lugar de delícias. Mas Cristo veio sofrer os espinhos, uma coroa de espinho, veio sofrer agonia, dores, para reconquistar para nós o Éden que foi perdido por Adão, como eu falei na lição passada. É tremendo, é maravilhoso. Mas se quer viver, trabalhe. Você tem que viver do suor do seu rosto. Não seja como muitos pastores que pegam o dinheiro da lavandeira, do servente de pedreiro, daquelas pessoas mais humildes, para formar seus filhos, para comprar carros de 200 mil, para estar viajando para Dubai, Paris, para ter uma vida regalada com o dinheiro do servente de pedreiro, da lavandeira, do gari. Não seja desta forma. Eu convivi 9 anos com um pastor, mas eu vou dizer uma coisa para você que eu nunca disse. Foi um verdadeiro atraso na minha vida e na vida da igreja. Me perdoe eu ter que dizer isso. É um bom homem? É.
mas atrasou o trabalho. É um bom homem como homem, sempre me recebeu bem na sua casa. Isto eu digo, sempre me recebeu bem, me tratou bem quando fui na sua casa. Mas eu convivi 9 anos, foi um verdadeiro atraso. Esse homem vinha de 30 em 30 dias, dava ceia, levava os dízimos. Observe que você vinha de 30 em 30 dias, chegar às 5 horas da tarde no local. 5 horas, o culto começa às 7 horas, você chega às 5 horas, dá a ceia, leva 700, 800 reais por mês. Isso é salário de executivo. Você trabalhou. Você acabou de ouvir o programa Pedra Angular. O nosso WhatsApp para contato é 83 Paraíba 981 25 19 62. Repetindo, o nosso WhatsApp para contato é 83 Paraíba 981 25 19 62. Faça sua pergunta e nós estamos à sua inteira disposição. Shalom.